Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com João Paulo Cunha. Ô João Paulo, no último bloco a gente estava falando sobre a questão das suas atividades jornalísticas e tal, e eu queria também abordar uma outra questão, que foi o lançamento do seu livro em 2011, né? Que eu achei o título muito interessante, né? Em Busca do Tempo Presente, né? E que reúne uma espécie de uma coletânea de textos que você já havia escrito para o Caderno Pensar, do qual você era o editor. Aí eu queria te perguntar, como foi a seleção desses textos e quais os temas principais que estão dentro desse livro? Na verdade, o jornalista ele trabalha muito com um horizonte mais limitado. A gente acredita que o que a gente tem a dizer vai funcionar no máximo no dia seguinte, né? A gente não tem essa ambição de dizer coisas que perdurem e que mereçam ser publicadas como livro. Mas os artigos que eu publicava no Pensar, eu tinha muita repercussão, as pessoas, eu estou cortando, estou guardando aquilo que você escreve, em alguns momentos eu volto, tem leituras que me parecem que não são leituras apenas de momento, que podem me ajudar a entender situações mais à frente. Então muita gente me pedia, né, para que eu reunisse esses textos e publicasse um livro. Aí eu peguei esse material, né, fiz uma seleção, tentei exatamente tirar os textos que eram muito datados, que eram muito ligados a aspectos conjunturais, que eram comentários de coisas do momento, e deixar os trabalhos que eu acreditava que tinham algum grau de profundidade, algum grau de informação que pudesse ajudar as pessoas no momento onde ela estivesse preocupada em compreender alguma dinâmica do mundo que estivesse, de alguma forma, preocupando ou levando a algum tipo de ansiedade. Então foi uma seleção feita nisso. São textos que têm como objetivo refletir sobre aspectos da vida social, sobre aspectos da sociedade brasileira, sobre aspectos da vida das pessoas, da relação entre elas, de modo a trazer alguns elementos que tornassem essa reflexão um pouco mais interessante, né, um pouco mais frutífera. E como eu falei que eu achei o título muito interessante, vou te perguntar, qual o grau de parentesco que o seu livro, né, Em Busca do Tempo Presente, tem com o livro do Marcel Proust, né, o escritor francês, que é Em Busca do Tempo Perdido? Não tem nenhum parentesco, a não ser o fato de eu ter roubado o título dele. Descaradamente. Descaradamente. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra-prima da literatura. Uma das maiores obras da humanidade. O meu livro, né? É apenas um ajuntamento, né, de textos publicados em jornal. O livro do Proust é um romance, né? É um romance que trata de um tempo de uma transformação muito grande que acontece aí no final do século XIX, com a preocupação de uma pessoa que se localiza naquele momento. O tempo perdido é aquele tempo, não é uma recuperação apenas da memória, é o tempo que se perdeu. O que é que eu fiz naquele tempo da minha vida? E ele, mais velho, busca refletir sobre isso e busca compreender, através da memória, o sentido de sua própria existência. O meu livro, com o mínimo de ambição possível, vai num caminho diferente. A ideia é que a gente pode resgatar no próprio presente elementos que são importantes, que a gente precisa prestar atenção. Eu até falo lá no prefácio do livro que talvez o melhor método do jornalismo é aquela mão do amigo que encosta você e fala assim, presta atenção, isso é importante. Então, se você conseguir fazer a pessoa parar um pouquinho e refletir, eu acho que como jornalista você cumpriu a sua missão. Por isso, essa busca do tempo presente, essa capacidade de estar atento àquilo que você está vivendo. Né? Mas, diferentemente do que você está falando do seu livro, um livro menor, você recebeu críticas excelentes por todo o Brasil, né? E, inclusive, críticas que falavam que você consegue ser erudito sem ser hermético, ou seja, consegue traduzir numa linguagem bem acessível ao público leigo todo um pensamento de muita complexidade, sem perder, inclusive, a beleza do seu estilo, não é? Então, aí eu quero te perguntar, primeiro, como você vê o seu próprio estilo? Não é? E segundo, qual a importância desse livro para você? Olha, a questão do estilo no jornalismo é um negócio complicado, porque o jornalista ele quer não ter estilo, ele quer que o texto dele seja o mais branco, o mais liso possível, para que as ideias de fato apareçam. Eu gosto muito de literatura, a base da minha formação foi a leitura de romances e é claro que isso marca a sua visão de mundo também. Eu acho que uma coisa dita com verdade é importante. Se ela for dita com verdade, beleza, melhor ainda. Agora, é um equilíbrio que é difícil, porque a gente também corre risco muitas vezes de exagerar, de ir para o piegas, muitas vezes banalizar uma determinada ideia em função apenas da expressão. Então, se eu tenho estilo, se é que eu tenho, é uma tentativa de tentar levar coisas que são importantes da forma mais próxima possível da emoção. É tentar casar um pouco a inteligência com a emoção na medida do possível. Eu acho que essa
essa característica que falou de tentar falar coisas profundas com comunicabilidade, Sim. eu acho que isso é um desafio que é dado pelo jornalismo, verdade, sabe? é verdade. Eu acho que a nossa grande ambição deveria ser essa, porque apenas dizer as coisas que estão acontecendo, a gente não precisaria ler jornal, não precisaria ler os livros, não precisaria estudar, bastaria sair, ir por um botequim, conversar com os amigos, o senso comum daria conta disso, a gente estaria inclusive emocionalmente acolhido com essas pessoas que são amigas. Mas tem um momento onde a gente precisa ir um pouco além, a gente precisa tentar entender um pouco melhor, a gente precisa qualificar a nossa vivência, o nosso estar no mundo. E eu acho que o jornalismo tem que servir um pouco para isso. Nós temos que ter cuidado com a linguagem, nós temos que ter cuidado com a apuração, temos que tentar estudar o máximo possível e quanto melhor vai ser o nosso trabalho, quanto mais fácil ele chegar até as pessoas. O grande desafio do jornalismo é um desafio que vem desde a época do iluminismo. Aquela ideia que todo mundo pode saber de tudo, né? Todas as pessoas têm capacidade intelectual de entender qualquer coisa, desde que a gente tenha a capacidade também de expressá-la de uma maneira adequada, né? E esse é o desafio que é dado para o jornalista. Para poder expressar isso com qualidade, a gente precisa ter uma informação que é muito trabalhada. Aquilo ali é apenas a ponta do iceberg de um trabalho que a gente faz, né, nos bastidores da notícia. Sem dúvida. Agora eu queria aproveitar um pouco esse seu conhecimento tão profundo, né, a sua base tão sólida de formação, né? Tem os pilares da filosofia, da psicologia, da pedagogia, do jornalismo, né? A experiência de vida, as leituras todas. Então eu queria aproveitar para poder te pedir para falar um pouquinho sobre algumas questões essenciais da humanidade que estão no seu livro, né? Em busca do tempo presente. Por exemplo, fala para a gente sobre a família. Olha, é complicado, né, a gente tentar definir as coisas. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Durante muito tempo a sociedade tinha uma desconfiança com relação à capacidade da família ser de fato um lugar onde as coisas iam se resolver, iam garantir uma certa evolução das pessoas. Tem uma visão meio conservadora que família seria um núcleo mais ou menos fechado, onde as coisas se resolveriam por ali, né? E a gente começou a ver que vários modelos de família começaram a aparecer, né? E a família hoje ela se define muito mais pelo afeto do que propriamente qualquer outro tipo de relação. Sim. Sejam relações biológicas, sejam relações no campo legal. Então eu acho que se durante muito tempo a gente achou que a família poderia ser um certo impedimento para a liberdade, hoje me parece que é exatamente o contrário. São esses vários modelos, essas novas formas de convivência humana que mostram que quanto mais família, mais liberdade a gente vai ter. Não quanto mais família no sentido do familiarismo, né, que é aquela coisa burguesa, conservadora, amarrada. Mas exatamente o contrário. Se a gente tiver a capacidade de perceber que somos irmãos todos ao mesmo tempo, de todas as pessoas, eu acho que a gente está caminhando por uma visão de família que é uma visão ampla, que é uma visão social e que vai abrir a nossa possibilidade de ser mais tolerante e mais feliz. E fala agora sucintamente democracia. Olha, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que nos faz pensar muito sobre a questão da democracia. Durante muito tempo, a gente acreditava que democracia era consenso, né? Democracia, dado um processo qualquer, seja ele eleitoral, seja de escolha, seja de votação, a gente teria uma maioria estabelecida e cumprir os desígnios dessa maioria nos garantiria viver num espaço democrático. O que a sociedade vem nos ensinando é que a democracia ela é feita de outros dois elementos além do consenso. Primeiro, ela é feita do conflito. Não existe democracia sem conflito. O que nós temos que aprender não é fácil. Conflito não é fácil. Não é fácil, nós temos que aprender que lidar com conflito é lidar com respeito ao outro. E não esse conflito, como hoje a gente está vendo, banalizado, onde as pessoas não se escutam, um diálogo de surdos, de uma forma violenta, muitas vezes agressiva, onde não brota nenhum tipo de luz. Se existe uma faísca, é uma faísca de ódio, uma faísca de divisão. Então, eu acho que a gente tem que recuperar a dimensão do conflito, quanto uma dimensão que é uma dimensão dialógica, que é difícil, que tem que ser construída, que vai nos obrigar a qualificar os nossos argumentos e vai obrigar a nossa tolerância para saber ouvir o argumento do outro. Eu acho que esse é um elemento fundamental da democracia ao lado do consenso. E um terceiro elemento de democracia, que eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, que é a capacidade de distribuir renda e distribuir poder. Não existe democracia sem distribuição desses dois grandes valores sociais. Se a gente não caminhar para uma igualdade social, não existe democracia que se sustente. E se a gente não pensar que essa distribuição de renda se qualifica também quanto distribuição de poder, ou seja, não apenas uma democracia representativa, com todos esses impasses que a gente vê hoje no Congresso e no âmbito legislativo, mas uma democracia cada vez mais permeada pela participação social. Eu acho que a democracia participativa está em baixa hoje no Brasil
e está passando do momento da gente valorizar cada vez mais essa participação direta do cidadão. Sem dúvida. E agora, como nós infelizmente estamos terminando nosso programa, eu queria uma última pergunta. Pensando nos jovens que estão querendo abraçar o jornalismo como profissão de fé, não é? O que você diria para essas pessoas em função do fato de que provavelmente elas vão se deparar com pressões as mais diversas, né? Pressões de poder público, pressões de jogos políticos, pressões de poderes de todas as ordens, de vaidades, de confrontos, de ideias, enfim. O que você diria para essas pessoas que estão querendo abraçar esse caminho do jornalismo? Eu acho que tem 3 coisas importantes. Primeiro, que é a melhor profissão do mundo. É uma profissão que nos liga com o tempo que a gente está vivendo, né, a todos os momentos. Isso é muito bom. Você está vivendo e a sua vida é o objeto do seu trabalho. Está sempre sintonizado, está sempre com sintonizado. o seu tempo. Isso é muito importante. Uma outra característica que eu acho que é importante valorizar é que o jornalista é o patrimônio que ele carrega em termos de conhecimento. O jornalista tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta do saber, que gosta do conhecimento. Essa ideia que você vai resolver as coisas na tecnologia, vai resolver as coisas no texto, vai resolver as coisas apenas no âmbito da superficialidade, isso é o avesso do jornalismo de qualidade. Se o jovem quer ser um jornalista, que ele cada vez mais se dedique à área de conhecimento que é do interesse dele. Se ele quer trabalhar com esporte, que conheça profundamente o esporte, que assista os jogos, que leia livros, converse com as pessoas. Na área de cultura, a mesma coisa, na política, na economia. Quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais patrimônio intelectual ele tiver, quanto mais capital humano ele tiver, melhor jornalista ele vai ser. Ele vai se colocar em qualquer situação mais preparado para entender o mundo e levar aquela compreensão de mundo até as pessoas. Certo. E a terceira característica é procurar sua turma. Eu acho que o mundo é um mundo dividido, é um mundo de valores que são diversificados, Sim, mas plural, tem né? muita gente que pensa como a gente. E nessa pluralidade, cada um tem que encontrar o seu caminho. Se você acha que você tem que fazer um jornalismo voltado para questões sociais, procure sua turma e vá fazer esse jornalismo. Se você acha que o importante é trabalhar num grande órgão de imprensa, porque a penetração é muito maior, procure sua turma e tente fazer isso da melhor maneira possível, né? Eu acho que é um trabalho coletivo e quanto mais você fizer agregado com pessoas que você respeita, né, melhor ele vai acontecer. Ô, querido, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Foi um agradeço, prazer tê-lo aqui foi um conosco e aprendemos muito com esse seu saber imenso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas ou comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo site da TV Horizonte. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você. Grande abraço!